Você já pensou em ser escritor? Só no Brasil temos cerca de 50 milhões de autores que expressam seus sentimentos e ideias através das palavras. Quando falamos em literatura, falamos sobre um trabalho que tem a função de espalhar a arte e o conhecimento. Aqui em Jacareí temos diversos autores com trabalhos incríveis. E hoje, em especial, estamos recebendo a escritora e poetisa Larissa Ferreira. Olá, tudo Larissa, bem? Um prazer ter convite. você ter aqui com a gente. Larissa, pra gente começar, conta pra gente como que começou essa trajetória sua para começar a escrever. Então, eu comecei na escola, no ensino médio, quando eu tinha 16 anos, escrevendo a partir de alguns livros que eu comecei a ler de literatura, tanto brasileira quanto estrangeira. E eu via os autores descrevendo os sentimentos e as paisagens e as coisas que eles viviam, e aquilo ali me encantou. E eu comecei a fazer isso, mas foi muito espontaneamente, né, sem de fato me dominar como escritora. E foi indo, as pessoas foram gostando do que eu estava escrevendo, se identificando, e comecei nesse mundo da escrita, foi desse jeito. E o amor pelos livros surgiu quando? Desde pequenininho você já tinha isso? Já tinha esse negócio de ver um livro e gostar de ler, de ficar ali? Os livros ensinam, mas eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Na escola era a minha matéria favorita, então eu gostava de escrever, de fazer redações, escrever textos. Então, isso foi me aproximando mais da leitura. E aí, no ensino médio, quando a gente tinha os livros, né, para ler, para fazer o vestibular, para fazer o Enem, isso foi me aproximando ainda mais. E eu comecei a gostar dos livros, da literatura brasileira. E hoje em dia eu sou uma escritora de literatura brasileira. E como que foi surgindo as primeiras oportunidades, assim, de você escrever, você publicar? Como que foi isso? Então, foi um pouco longa essa jornada. Desde 2016 eu comecei a participar de alguns saraus, alguns slams de poesia na Batalha dos Trilhos e participei das feiras da biblioteca aqui de Jacareí também, tem as feiras todos os anos. E ano passado eu tinha gravado umas poesias no teatro do Paulo Freire, que tem lá perto da rodoviária. E aí depois disso as pessoas começaram a ver mais meu trabalho, né? E aí, quando veio para a gente publicar o livro, foi com a Lei Aldir Blanc, pela Fundação Cultural. Eu já tinha o meu livro escrito, mas publicar ele ainda era uma coisa muito longe de mim, porque é muito caro publicar um livro no Brasil e ser aceito por alguma editora, né? E aí veio essa oportunidade pela essa lei de incentivo público, e aí eu mandei meu livro e consegui publicar ele foi em 2020 a lei, mas ele foi publicado ano passado, em abril de 2021. E você comentou, né, que sempre gostou de estudar, sempre gostou de língua portuguesa. Você sempre teve incentivo também dentro de casa? Seus pais sempre te apoiaram, gostavam de ver você ali se esforçando, aprendendo mais? Como que foi esse dentro de casa? Eu fui criada pelos meus avós, e eles sempre me incentivaram, né, a estar na escola, a ir bem na escola. E quando foi no ensino médio, eu estudei no Carlos Porto, os meus professores me incentivavam bastante, né, nessa questão da língua portuguesa e de redação e de escrever. Mas foi na faculdade mesmo que os meus professores me incentivavam ainda mais na questão da poesia. Eu achei que quando eu fosse para a faculdade eu ia perder a Larissa escritora para a Larissa que tem que fazer várias coisas na faculdade, leituras obrigatórias. Mas eles me incentivavam, e uma professora minha, a professora Adriana Ortega, ela também é escritora e até hoje a gente conversa, tem algumas trocas sobre a literatura. Então, assim, desde o ensino médio eu tenho esses incentivos que são extremamente importantes para quem quer estar no mundo da literatura. E falando agora do seu processo criativo, né? Como que você faz? Você senta e fala assim, não, hoje eu vou escrever alguma coisa, você senta e começa a escrever? Ou são ideias que vão surgindo assim ao decorrer do dia, você vai anotando? Como que é esse processo criativo? Normalmente eu escrevo no final do dia, das coisas que eu vi ou que eu senti. E aí eu sento, tenho um tempo ali, escrevo, vejo que se aquelas palavras realmente expressam o que eu estou sentindo ou o que eu quero passar para o meu leitor. E é mais ou menos assim, é uma coisa mais interna minha, que eu coloco ali nas palavras. E qual que é o estilo que você gosta mais, assim, que você se sente mais confortável em escrever? São os poemas, são crônicas, são as histórias? Como você gosta mais? Eu era um pouco presa nas poesias ainda. Eu gosto muito de rimas e tudo mais, mas eu estou me permitindo escrever crônicas e prosas também. E escrever um livro, talvez, com uma história mais longa, talvez um romance, mas ainda assim sou fiel à poesia. Então, onde você se sente mais confortável ali é onde você
Ali você senta para escrever e vai, sim. Isso vai mesmo. longe. E como a gente estava comentando anteriormente, que você falou que é difícil lançar um livro no Brasil, é muito caro. Como que é esse processo aqui? Você falou que teve a ajuda da Lei Aldir Blanc, né? Como que funcionou isso para você conseguir ter essa lei ao seu favor, tal? Como que funcionou todo esse processo? Então, essa lei eu tive que montar um portfólio com todos os meus trabalhos desde 2018 e 2016 também. E aí a gente tem vários procedimentos, né? Burocracia, você tem que mandar sua documentação, você tem que mandar o seu livro e você tem que afirmar porque ele é bom, né? Porque que ele é relevante para ser publicado. Então eu acho que apesar da burocracia ser um processo demorado, que tem uma atenção, a maior parte também é o seu livro, porque é o seu trabalho que vai estar ali exposto e que eles vão fazer uma curadoria e eles vão avaliar. E como que é ver assim, o seu projeto saindo ali do campo das ideias e realmente tomando forma, se transformando em um livro de fato, né? Qual é o sentimento que tem? É muito incrível, porque assim, eu não imaginava publicar um livro assim com 21 anos. Então, assim, eu achava que era uma coisa tipo daqui a uns anos, que eu fosse juntar um dinheiro para pagar a publicação, porque tem revisão, tem ilustração, tem a diagramação do livro com a editora, mais a gráfica. Então, é um processo muito caro que para mim era fora da minha realidade. Então, estava confortável ali para mim dentro das redes sociais, expondo os meus livros e participando de algumas feiras. Mas ver o seu livro, esse trabalho concreto, é outra coisa. Você sente que você realmente nasceu para fazer isso, para escrever. E esse seu livro, ele é uma junção de vários poemas que você fez ou é uma história mesmo que você vai retratando? Conta um pouco sobre o seu livro pra gente. Então, ele é uma junção de histórias, né, que eu conto algumas poesias de 2018, 2019, de 2020, mas que fala de uma escritora que é do interior da cidade, né? Eu sempre priorizo muito isso, ser do Vale do Paraíba, ser de Jacareí. E as minhas poesias, elas falam do Brasil, algumas falam do Rio de Janeiro, outras falam de São Paulo, de Minas. Eu gosto muito de reforçar também a questão do Brasil nas minhas poesias. E através disso também os sentimentos, questões que a gente passa, reivindicar também as questões da sociedade, contra o preconceito, contra o racismo. Então também a minha poesia, os meus livros também estão nessa pegada de ser um auxílio para mim poder me expressar e lutar pelo que eu acredito. E quanto tempo que você demorou ao todo assim para escrever ele? Porque você comentou que tem poesias de, sei lá, 2018, 2017. Como que foi esse processo? Assim, desde o começo você já pensou, quando você escreveu, você falou, isso daqui eu vou colocar num livro futuramente? Ou foi vindo aos poucos essa ideia? Então, eu pensava em colocar no livro, mas ainda não tinha ela muito bem estruturada. E aí, quando veio a questão da lei, eu pensei, tá, como que eu vou estruturar isso? E aí foi a partir desses trabalhos que eu tinha que eu comecei a estruturar e coloquei no livro para contar essa história. E quanto tempo ao todo demorou assim, a criação do livro, até aprovar a lei também, né? Toda essa burocracia toda? Eu acho que foi para aprovar a lei mais ou menos assim e passar na Lei Aldir Blanc, foi uns 2 meses mais ou menos. Mas até o livro ser publicado, passar pela revisão, pela diagramação, que é um processo que demora, foram uns 4 meses. Então deu em torno de uns 6 meses para a publicação do livro. E aí, se for pegar o tempo que você já foi escrevendo, aí dá mais de anos, né? E o nome dele é Entre Linhas Retintas, né? Isso mesmo. De onde surgiu a ideia desse nome? Como que foi isso? Então, é que eu queria evidenciar que foi escrito por uma autora negra, né? A gente vê poucas autoras negras, né, hoje em dia. Então, no espaço de literatura, assim, de leis de incentivo em editoras, as autoras negras são mais autoras independentes. Então, eu queria reforçar isso nesse meu primeiro livro, né? Porque, antes de tudo, eu sou uma mulher negra e estou nessa sociedade. Então, eu acho importante esse nome, para mim, ele é bem marcante e especial. E puxando esse gancho que você está comentando, né? Quão importante para você é ser uma escritora negra e estar conseguindo esse incentivo, estar conseguindo publicar, mostrar sua arte para as pessoas, né? Como que seu sentimento em relação a tudo isso? Eu me inspiro muito em autoras que já vieram antes de mim, né? Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo. E foram autoras que demoraram muitos anos para ser reconhecidas, né? Pela sociedade literária do Brasil. E ser tão jovem reconhecida, isso é muito bom. E eu creio que isso possa abrir portas para outras escritoras, escritores negros, né? E que também vêm de uma zona periférica, assim como eu,
né, de uma cidade do interior, com todas as questões que às vezes tornam um pouco mais difícil a questão de você fazer seu trabalho, né, e mostrar para as pessoas. Então, acho que abre portas. E a gente estava comentando também antes da gente começar a gravação, né, que você vai participar da FLIM. Como Isso. que é participar de uma feira desse tamanho, ter essa oportunidade, né, de estar mostrando o trabalho lá também? Então, a FLIM, ela foi uma surpresa, assim, porque normalmente eles abrem a festa literário-musical da FLIM para os autores de São José dos Campos. Então, eu pensava que eu só ia participar de lá quando eu morasse um dia em São José. E eu fui em 2019 lá, quando eu ainda nem tinha pretensão de publicar um livro. E eu gostei muito da festa. Eu não fui no dia da Conceição Evaristo, mas eu fui no dia do Mia Couto, que é um autor moçambicano que eu também acho incrível. E eu vi a sabatina dele. Eu pensei, e tinha vários escritores lá entrevistando ele também. Um deles virou meu amigo, que é o Lucas Lins, ele também é um poeta de São Paulo. Eu pensei, nossa, um dia eu quero estar ali também entrevistando alguém. E esse ano eles abriram pra gente, os autores que publicaram um livro em 2021 e 2022, uma seleção pra gente se inscrever e a gente poder lançar os livros lá. E além de lançar os livros, entrevistar um convidado, que vai ser o Arnaldo Antunes. Então, assim, é um sonho de 2019 que está se realizando agora e é muito bom fazer parte disso. E quem quiser te encontrar lá na FLIM, vai conseguir adquirir seu livro, vai conseguir te encontrar fácil lá? Sim, ainda vão ter os dias certinhos das mesas literárias, os horários que vão acontecer. Vai ser entre dia 15 e dia 18 de setembro, esse mês agora, mas ainda vai ter a programação no site da FLIM, no Instagram da FLIM. E também para votar em mim, para mim entrevistar o Arnaldo Antunes, né? O link está no meu Instagram, que é @laripoetisa, lá tem o link da descrição, para votar em mim e ser uma das escritoras para representar Jacareí na sabatina com o Arnaldo Antunes. Lari, se você pudesse dar uma dica, né, para quem quer começar a escrever, para quem tem essa vontade, o que você falaria para essas pessoas, para não desistir, que, mesmo sendo difícil, pode dar um recado para essas pessoas? Eu acho que se você ama escrever e você acha que nasceu para isso, você tem que continuar. Eu nunca pensei em desistir porque alguém falou que não gostava ou que não tinha tanto reconhecimento. E foi acontecendo aos poucos, foi uma coisa gradual, que eu tô desde 2016. Então, assim, é um campo que a longo prazo você vai ter resultados, mas quando você tem, é muito bom, é muito gratificante ver o seu livro, ver o seu trabalho pronto, exposto para as pessoas te prestigiarem. Pra gente finalizar aqui a nossa conversa, você pode ler um trechinho pra gente? Claro, eu mostrar vou ler pra gente trecho pouco. que eu acho que fala muito de mim, da cidade. É assim: do interior ao mundo. Abraço minhas memórias, reinvento histórias. Digo adeus ao passado, corro atrás das vitórias. Me fito de felicidade. O mundo é muito grande para a menina que nasceu no interior da grande cidade. Parabéns. Obrigada. Muito lindo seu trabalho, muito legal saber dessa Obrigada. história, assim, sabendo que escritores aqui da nossa cidade também estão representando a gente, né, por todos os lugares aí. Então a gente só pode agradecer você e te parabenizar e desejar o melhor caminho possível dentro da literatura e tudo, sim, mais importante, né? Claro, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente. Foi um prazer imenso estar falando com você. Obrigada. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim, mas você pode ver ele de novo lá no YouTube da TV Câmara Jacareí. E se você já estiver assistindo ele pelo YouTube, deixa aqui nos comentários pra gente o que você achou deste episódio, né? Ou sugestões para os próximos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Falou!